gente, os cristãos também não escapavam disso, porque os cristãos também parando para pesquisar, têm passado sombrio, quanto os cristãos, quanto os católicos temos passado sombrios. E eu não estou nem julgando os católicos nesse vídeo. Eu estou falando que os seres humanos temos mente perversa e também temos que tomar cuidado com o mundo espiritual, tá? E não deixarmos de se enganar por palavras bonitas, porque foi assim que os católicos e os judeus começaram a revolução. Também começou a revolução debaixo dos panos. No início, os judeus e os católicos deram as mãozinhas dadas. Depois, um traiu o outro. Depois, um colocou a espada nas costas do outro. Olha só, né? Pra querer enganar o povo, estavam todo mundo de mãozinha dada, né? Até pra viver. Agora, quando precisam do outro, apunhala o amiguinho do passado sobrio? Até os judeus tinham que apoiar os católicos, não tinha opção, porque os judeus também seriam mortos se não apoiassem os católicos. E os católicos seriam mortos também, se não apoiassem a lei judaica. Um envenenando o outro, né? Isaac versus Ismael. Deus não tinha permissão para adorar a Deus livremente, mas nós, judeus, não desistimos de adorar a Deus e negar os santos. A gente é chamado de protestantes contra o catolicismo. Na Turquia, essa guerra ficou conhecida como judeus ou servos de Deus, Alá, contra os católicos. Mas se a gente adorasse a Deus nessa época em público, cabeça voando, ou na pior das hipóteses, recebia o castigo bem mais cruel que isso, que nem mostra na série Vikings. Costelas abertas e a pessoa agonizando de dor ainda viva. Mas o pior de tudo, que a Revolução Católica, ela dominou o mundo todo, mas também tínhamos os rebeldes, que eram considerados os escoteiros em nome de Alá, que é Deus em turco. E também tínhamos os rebeldes em Israel, na Inglaterra, em Brasília, antigamente, quando não era formada, e também na própria Turquia. A Turquia nunca aceitaria servir aos santos, que não seja Alá. E também a Turquia declarou uma lei que nunca serviria esses santos, que ficaria contra a quem as pessoas que decidiam ficar contra esses santos, chamados de deuses de Baal, ou se não, falsa imagem do profeta Alá, receberia o castigo. Então, teve um chefe que decidiu criar uma tribo, separar uma terra longe dos católicos e longe dessa farsa que eles chamavam de farsa dos santos. E como que vai ficar meio confuso, eu vou tentar resumir a batalha. A batalha era protestantes versus católicos. Quem não servisse aos santos eram mortos. Quem servisse aos santos eram mortos também. Quase o mesmo objetivo. Só que então os protestantes decidiam ficar longe.
ou decidiam mudar de vida e mudar para longe das terras do catolicismo. Então, eles fizeram de tudo, fugiam, foram perseguidos, mas também graças a isso, eles montaram uma civilização que seria a de Istambul e meio que Israel, ambos apoiando um ao outro. Israel também estava fugindo de perseguidores católicos e os turcos, ou se não, o povo de Istambul, estavam fugindo dos católicos. O mesmo objetivo contra a Guerra de Santos versus Alá. Estávamos fugindo pela vida, colocando assim, entre 1525 a 1500. Ambos tinham o objetivo lutar para viver ou lutar contra. Então se formou guerreiros e graças a isso se formou uma tribo, uma vila, que as pessoas podiam servir Deus livremente, sem opressão, sem mortes. Bom, os católicos invadiram essa vila também, para dar um castigo e um aviso para essas pessoas. Essas pessoas, elas eram consideradas rebeldes, mas infelizmente eles iam nessas tribos e mostrasse para essas pessoas, pegavam uma dessas pessoas e viajava por todas as terras, falando que se não servisse o catolicismo, seria morto. E essa pessoa que fugiu antes seria o exemplo. Ela seria o exemplo que, se não servisse ao santo, seria castigada. Ou o castigo viria. Isso era como um aviso. Mas isso não impediu de servir a Deus, porque continuaram lutando até Istambul ou Turquia e Israel serem formadas. As terras não podiam ser divididas porque o povo percebeu que Istambul, futura Istambul, Turquia e Israel eram mais fortes juntas, com o propósito de adoração a Deus ou Alá, com o mesmo propósito. E que essa guerra não era contra eles mesmos, era contra os católicos. Essa guerra braçal também pela vida. Ambos tinham o objetivo lutar para viver ou lutar contra. Então se formou guerreiros e graças a isso se formou uma tribo, uma vila, que as pessoas podiam servir Deus livremente, sem opressão, sem mortes. Bom, os católicos invadiram essa vila também, para dar um castigo e um aviso para essas pessoas. Essas pessoas, elas eram consideradas rebeldes, mas infelizmente eles iam nessas tribos e mostrasse para essas pessoas, pegavam uma dessas pessoas e viajava por todas as terras, falando que se não servisse o catolicismo, seria morto. E essa pessoa que fugiu antes seria o exemplo. Ela seria o exemplo que, se não servisse ao santo, seria castigada. Ou o castigo viria. Isso era como um aviso. Mas isso não impediu de servir a Deus, porque continuaram lutando até Istambul ou Turquia e Israel serem formadas. As terras não podiam ser divididas porque o povo percebeu que Istambul, futura Istambul, Turquia e Israel eram mais fortes juntas, com o propósito de adoração a Deus ou Alá, com o mesmo propósito. E que essa guerra não era contra eles mesmos, era contra os católicos. Essa guerra braçal também pela vida.
Gente, me despeço com vocês aqui, para o vídeo não ficar longo. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Assistam às 6 no Rádio Play, às 6 antes e depois da dinastia palestina. E se você é cristão ou palestino, assista a série O Conquistador, que lá vai explicar a história melhor para vocês e a batalha. E eu vou colocar aqui na descrição aonde vocês podem assistir as séries que eu indiquei. Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar vários likes nesse vídeo. Me despeço com vocês e essa série mostra que a sobrevivência para aquela época foi importante, foi. Mas que nunca deixem a fé de lado só pela força. E a inteligência também conta na hora das batalhas, não só a força. Que nós, como seres humanos, não somos muitas boas pessoas graças ao pecado do nosso antepassado Caim e Adão e Eva. E que a gente somos humanos e pecadores, sem Deus não somos nada. Bom, me despeço com vocês aqui e bye!